amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estávamos ainda nos inícios dos Atos dos Apóstolos, livro bíblico que nos propusemos a comentar nestes próximos domingos do tempo comum deste ano 2018. Nós chegamos a falar da ascensão, com a qual se abre o livro dos Atos, mas faltou ainda um pouquinho, os últimos versículos do capítulo 1, ou melhor, sim, do capítulo 1, mas versículos 21 em diante. Padre Anselmo. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente se encontra conosco neste programa de cunho bíblico e catequético. Então, o senhor, programa passado, nos falou, concluiu sobre nós falamos o campo de sangue, a morte, né? de Judas, não é? Morte de Judas, depois o senhor trouxe e teorias, as lendas que nem no texto bíblico canônico batem entre si. Sim. Porque Lucas é bem diferente de Mateus. Em Mateus, enforcamento, em Lucas, uma queda para frente. Depois de ter comprado um terreno que não poderia ser naquela mesma noite. Exato. Eu dei a explicação das lendas, ou melhor, das tradições a respeito de Judas, e eu disse que, na raiz, elas não surgiram do nada. Judas deve ter tido uma morte prematura e uma morte em circunstâncias tais, não sabemos quais, que às primeiras comunidades pareceu um castigo de Deus pelo que ele fez com Jesus. Mais do que isso, nós não podemos dizer. Aí entraríamos para o campo das meras hipóteses, como também querer adivinhar o que levou Judas a entregar Jesus. 1000 hipóteses são levantadas, mas todas no mundo hipotético. Nenhuma delas confirmável ou confirmada. O versículo 21 do capítulo 1 é a sequência do que nós falamos, depois da citação da Escritura a respeito do destino de Judas. Pode começar no versículo 21. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João, até o dia que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Interessante. Requisito fundamental e indispensável para se assumir o lugar de Judas. Interessante também, Lucas queria o colégio apostólico completo, com os 12 representantes das 12 tribos. Se Judas se foi, um outro será posto no seu lugar. Mas a condição era que conhecesse Jesus desde o batismo, isto é, desde o início da vida pública, e pudesse também ser a ponte entre o Jesus da história e o Jesus ressuscitado. Então, nessa perspectiva aqui textual, padre, para ser testemunha, isto é, para compor o grupo dos 12, a pessoa precisava ter conhecido Jesus fisicamente? Sem dúvida alguma, porque agora, era papel deles serem as únicas pontes entre a história e a ressurreição. Agora, certamente, ao menos na minha cabeça, levantou-se uma dúvida e certamente também na cabeça do nosso telespectador. Paulo
se intitula apóstolo, mas ele nunca viu Cristo fisicamente. Como admitir a apostolicidade de Paulo? Não. Uma coisa são os 12, outra coisa são os apóstolos. Mas os 12 não seriam os apóstolos? Para Lucas, sim, mas só para ele. Só para ele. O Paulo jamais se auto-intitulou um dos 12. Nem Barnabé, nem Apolo, nenhum deles eram apóstolos. Mas o apostolado é uma instituição pós-pascal. Os 12, uma instituição pré-pascal. Instituída pelo próprio Jesus. Em vida, neste mundo aqui. Então, nas outras tradições, tirando Lucas, Mateus, João e Marcos, uma coisa é o grupo dos 12 e a outra é o grupo dos apóstolos. Paulo insiste em que ele é apóstolo, mas jamais insistiu, nem poderia insistir em que ele tivesse caminhado com Jesus pela Palestina. Entendível. O versículo 23. Apresentaram então 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e aquele Matias. que tinha, o primeiro tinha mais títulos, o segundo só o nome. Continue. E fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste, a fim de ocupar no ministério do apostolado o lugar que Judas abandonou, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Para dirigir-se ao lugar que era o seu. Qual é o lugar de Judas? Lucas estava pensando no inferno? É uma mera suposição também. E caso Lucas pensasse isso, então ele admitia a predestinação? Não admitia a predestinação. Destino? Não, Judas teria agido com plena consciência e com plena liberdade e com plena responsabilidade. Tudo aquilo que ele fez. Agora, isto aqui também é uma hipótese, para ir para o seu lugar. Ele não indica. Alguns exegetas imaginam que veladamente quisesse falar da condenação, do inferno. Mas isso seria hipotético também. Seria, claro, hipotético. O senhor, desde o início do programa, que não faz muito, está falando muito em hipotético, em possibilidades, em hipóteses. Isso tiraria, acho que foi um tema que não falamos no início do livro dos Atos, isso tiraria o aspecto histórico deste escrito, padre. Eu posso dizer que Atos, escrito por Lucas, tem uma historicidade ou tem mais catequese do que história? Não. Nós devemos buscar um justo meio. Esta primeira parte, os 5 primeiros capítulos, chegaram a ele por tradições orais. Lamentavelmente, nós não temos um outro escrito, Atos dos Apóstolos, feitos por uma outra pessoa, escritos por outra pessoa, para poder comparar um com o outro, como nós fazemos com os sinóticos. Infelizmente, não temos isto. Mas os 5 primeiros capítulos, Lucas os escreveu depois de 50 anos, mais ou menos, de terem acontecido. E por isto ele foi receptor de tradições orais. Ele o que fez? Tinha, vamos dizer, em cima da sua mesa, ou melhor, ao redor de si, diversas pessoas com tradições. Não imaginemos que todas elas estiveram lá quando isto aconteceu, mas algumas podiam estar, sim. 50 anos, bem, é possível que alguém estivesse lá com 20 anos, mas 50 seriam 70. Algum ancião tivesse presenciado alguma coisa do ano 30, mas nós não sabemos quem e quantos. Lucas recebeu, repito, essas tradições e as trabalhou fazendo teologia.
Agora, algumas delas se fundamentam, podemos dizer, na história, nos acontecimentos, e outras são teologia. Ok, muito bem. E aí, só para concluir aqui, eu acho que daqui... Bem, foi escolhido Matias, e isto aqui deve ter sido histórico. Por quê? Porque é um nome absolutamente desconhecido. Até então, desconhecido. E daqui por diante também. Ninguém sabe quem foi Matias. E isso provavelmente Isso depõe significa... a favor da historicidade. Porque se tivessem que inventar, teriam inventado um nome mais conhecido. Lançaram, o 26, lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então associado aos 11 apóstolos. E o colégio apostólico está novamente reconstituído para quê? Para teologia de Lucas, receberem o dom do Espírito. Para isto estava composto ou recomposto. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos.